pessoal, tudo bom? Esse é o canal Jeito de Mãe e hoje eu vou falar para vocês 10 atitudes que eu tomei para o Noah não ter medo de animais. A última dica, para mim, é a mais importante e resultou nisso aqui, ó. A primeira atitude que eu tomei foi levar o Noah para perto dos animais, para ter um contato com os animais, antes de assimilar o medo. Quando ele era bem bebezinho, eu levava ele lá para perto dos bichos, né, para ouvir os barulhos, se acostumar com um ambiente com animais, porém sem contato físico. Parece meio óbvio, né? Mas essa foi a primeira atitude que eu tomei. A segunda atitude que eu tomei para o Noah gostar bastante dos animais foi primeiro apresentar para ele os animais mais calmos, menos agressivos, menos barulhento. Por exemplo, primeiro eu apresentei o gato, o pato, a galinha, a vaca, esses animais que não fazem tanto barulho e não se assustam quando as crianças chegam perto. O ganso, que ele é um pouco mais barulhento, um pouco mais agressivo, né? A gente deixou mais pro final. Ele gostava bastante de brincar com os patinhos quando ele era bem menorzinho e gosta até hoje, né? Para quem não sabe, meus pais têm um sítio e depois que o Noah nasceu, nós fomos para lá. Tem vários bichos, vários animais, vaca, galinha, porco, enfim. E por isso, esse primeiro contato pra gente ficou muito mais fácil. A terceira atitude que tomamos foi fazer o Noah entender que ele tinha domínio sobre os animais. Como eu fiz isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Desde bem novinho, eu levava ele lá para trás, para alimentar os animais junto com a gente. De fato, ele não dava comida para os animais desde novinho. Só que aí ele começou a entender, né, que cada vez que a gente jogava comida para os bichos vinham, ficavam perto da gente e a gente tinha um certo domínio sobre os animais. Conforme ele foi crescendo, ele foi alimentando os animais, né? Eu dava o milho ali na cambuquinha dele, ele jogava para as galinhas vinham perto dele e com isso ele entendeu que ele dominava sobre os animais. A quarta atitude que eu tomei foi, quando um animal é imprevisível, eu não falo sobre isso com ele. Por exemplo, tinha um boi lá no sítio, que ele era um pouco imprevisível, né? Ele é bruto, ele podia dar cabeçadas no Noah, então eu simplesmente não falava sobre isso com ele. Deixava o Noah longe do boi e ponto. Não precisava assustar, chegar perto, né? Conforme ele for crescendo, aí eu vou explicando, filho, esse animal ele não tem respeito, né? Ele ainda não aprendeu na forma lúdica, no linguajar dele, eu vou ensinando conforme ele for crescendo. Eu acho que por enquanto ainda não dá para falar sobre isso. A quinta atitude que eu tomei é nunca forçar o Noah a conhecer algum animal que ele não queria. Se ele dizia ou demonstrava que ele não queria conhecer certo animal naquele momento, eu não levava. Eu sempre respeitei o tempo dele nessa questão. A sexta atitude que eu tomei foi nunca demonstrar medo sobre um animal que eu queria que o Noah conhecesse. Por exemplo, os pais querem que o filho passe a mão num cachorro que eles têm medo. Obviamente, a criança vai perceber esse medo dos pais e não vai querer ter contato com o cachorro. A sétima atitude que eu tomei foi nunca colocar o Noah em risco para conhecer um animal. Por exemplo, se tem algum animal muito perigoso, eu simplesmente mantenho distância.
não levo ele para conhecer o animal. Por que que a gente tomou essa atitude? Porque se ele mantesse contato com algum animal perigoso e se ele se machucasse ou acontecesse alguma coisa, ele poderia criar um trauma que futuramente, ou teria que fazer algum tratamento, alguma coisa, para poder fazer essa reversão e ter contato com animais novamente. Então, por isso que a gente nunca botou ele em risco para ter contato com os animais. A 8ª atitude que eu tomei com o Noah foi sempre falar a verdade sobre os animais peçonhentos. Algum animal que tenha veneno, aranha, cobra, alguns insetos, que não é para ele ter contato, eu sempre falo a verdade. Por exemplo, se tem uma lagarta, eu sempre falo, uma lagartinha, aquelas que queima, eu sempre explico para ele: filho, esse animal não foi feito para brincar com a gente. Ou então, da aranha eu falo: filho, tem veneno, essa daqui a gente não pode mexer. Não assusto ele, mas eu falo a verdade para ele ter respeito com a natureza e saber que cada animal tem o seu devido lugar. A 9ª atitude que eu tomei foi fazer tudo lúdico. Tanto os brinquedos do Noah, os desenhos que ele assiste, as nossas brincadeiras, a maioria é sendo animal. É imitando um porco, imitando uma vaca, imitando um cavalo. A maioria das coisas, das nossas brincadeiras, são lúdicas. Por quê? Primeiro, para ele entender que esse relacionamento com a natureza também pode ser uma brincadeira, também é um modo de brincar. E a gente acha, eu acho isso muito importante, esse relacionamento da criança com a natureza, esse relacionamento da criança com os animais. Eu vejo bastante benefício nisso, por isso a gente fez essa escolha. A 10ª atitude, para mim, é a mais importante, porque faz com que todas as outras possam ser aplicadas, usando essa atitude, que é: nunca assuste uma criança com um animal para ela poder te obedecer. Por exemplo, a criança sai correndo na rua, você grita: sai daí, tem cachorro, tem urso, o urso vai te pegar. A gente nunca fez isso e nunca vai fazer. Por quê? Sempre fala a verdade para a criança. Se ela não pode ir na rua, não é porque vai vir um cachorro e pegar ela. É porque, filho, tem carro, carros passam na rua, os carros são mais rápidos que você, pode não te ver, pode te pegar. Não vai lá atrás porque tem cachorro, não vai lá atrás porque tem urso. Não vai lá atrás agora porque agora a mãe não tem tempo de ir lá com você. Brinca de outra coisa. Vamos brincar de outra coisa? Nunca assuste a criança para ela te obedecer, assuste a criança com um animal para ela te obedecer. Primeiro, que ela nunca vai saber a verdade sobre as coisas. Segundo, que ela vai ter medo de animais simplesmente para ela te obedecer. Isso faz com que 2 problemas sejam criados. Então, a minha dica principal, a minha atitude principal é: não assuste crianças com animais. Então, pessoal, por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixa também. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo se você tem alguma dica ou se você tomou alguma atitude em relação a esse assunto com seu filho. Por hoje é isso. Beijo, tchau, tchau!